Olá! Hoje eu estou aqui com a Elisângela. Elisângela é aquela mãe, gente, que se você não quer ter mais filhos, você não vai assistir, né? Porque a gente sai daqui querendo ter mais 10 filhos, porque eu nunca vi uma mãe que gosta tanto de ser mãe como ela. Eu queria primeiro que você falasse como é que foi a primeira vez que você ficou grávida, assim. Você já estava esperando, você e o Não, Evaldo. não, aconteceu mesmo, foi surpresa. Mas eu sempre quis ter filho, né? Eu morria de medo de casar e não poder ter filho. Nossa, eu tinha um medo disso. Mas aí eu fiquei grávida primeira, foi, né? Eu ainda tava namorando, não tinha casado, quando eu descobri que tava grávida. Aí na hora você toma um choque, né? Você vai falar, fiquei feliz. No começo até que você aceitar a ideia, você toma um choque. Eu tinha 20 acho que 20 anos, 21, não sei. Então eu tomei um choque. Mas depois, não quis, né? Não quis Esse parar. choque passou, aí, aí a gente casou. Aí ela nasceu hoje, já tem 20 anos, ela chama Kathleen. Aí, aí quando foi, ela tava com 6 meses, fiquei grávida do segundo. É tipo um dentro, um fora. Igual São Bento, né? Pra dentro e pra fora. Aí já tive o Richard. E depois de 2 anos e pouco eu tive a Karen. Aí depois passou, né, deu uma diferença de 6 anos, eu tive a caçula, que é a Kiara. Aí eu não pude ter mais. Não é porque eu não quis, porque aí da Kiara eu já dei a trombose. Aí o médico já proibiu, mas se deixasse por minha conta, teria ter tido 10. Que meu sonho era ter tido 10 mesmo. É 10 filhos, mesmo? é. Eu Isso falo era um que. sonho de criança ou depois que você começou a namorar? Não, acho que depois que eu tive mesmo a Kathleen, a primeira. Aí eu vi que eu nasci para ter filho. Eu vi que eu nasci para ser mãe. Independente das dificuldades que tem ou não, eu sabia que eu tinha nascido para ser mãe. Que legal. Dedicar mesmo. Não, eu tinha paciência. E meus filhos nunca Até deu hoje, trabalho de né? pequeno. Nunca, até hoje. Até hoje eu tenho paciência, eu converso. Eu sou uma mãe brava também. Às vezes sou muito rígida. Eu cobro muito também, da mesma forma que eu dou carinho, eu acho que eu cobro até mais que eu dou carinho, porque eu sei que diz que a gente é o espelho do pai e da mãe, né? Eles foram muito duros, muito rígidos. Minha mãe, nossa, minha mãe era muito brava. Então, automaticamente a gente fica Herda. igual a mãe, É. né? Então, eu cobro muito dos meus meninos. Sempre fui muito brava com isso, castigo, precisava dar uma chinelada na hora que precisava, eu dava. E sempre fui muito brava, sempre cobrei muito deles, sempre conversei muito com as meninas, principalmente as meninas, porque elas são bonitas, né? A mãe acha bonita, mas elas são Mas só bonitas mesmo. mesmo. Então eu sempre conversava muito com elas, assim, sempre falava, ó, beleza, acaba, então vocês foca em estudar, foca em ser independente, porque tudo na vida passa, beleza é uma delas, a gente envelhece rápido. Então a inteligência, a simplicidade, a humildade, isso aí não passa se você tiver. Então sempre pus isso na cabeça. E o Richard, eu sempre, como menino, eu sempre ensinei, ó, você respeita a sua mulher, você tenha carinho de suas irmãs, as pessoas mais velhas, não é porque você é homem, você não pode fazer as coisas, eu ensinei, sabe? Se virar sozinha, saber cozinhar. Então eu sempre falei isso com ele. E ele, o pai dele que mais cobra por ser homem, assim, ainda cobra mais que ele é mais moleque mesmo, que mais me dá trabalho. Nossa senhora, ele me dá muito trabalho, mas tem um coração muito bom. É um menino muito simples. Daí eu vi, hoje eu penso assim, não, eu poderia ter tido mais, né? Mas não pode. Mas Já foi por uma ligou. condição médica, né? Porque senão ela realmente teria tido mais. Teria tido mais. Você falou essa questão de beleza, você sempre foi muito bonita, né? E Ah, você tem um obrigada, sorriso nada. muito atraente, Nada. acolhedor. Como que você lidou com a autoestima? Porque depois que o filho nasce, a A gente gente deixa de lado, né? deixa, a gente esquece da gente. A gente começa a viver pelos filhos. Eu sempre esqueci. Eu sempre vivi pelos meus filhos. Então eu falo que o maior tesouro que eu tenho são eles. A maior herança que eu tenho, independente de qualquer dinheiro, qualquer coisa, é eles. Eu e eles, que a gente é muito agarrado. Mas assim, eu nunca fui apegada com a beleza, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Então, pra mim, depois que nascer a gente A esquece gente mesmo. esquece Mas mesmo. depois passa um tempo, você começa a ter mais vaidade. Quando você vê eles crescendo, você vê que os anos vão passando, né? Você tem que cuidar um pouco também. Aí nas minhas gravidezes, eu engordei muito, muito. Eu achava que eu nem ia voltar a ter um peso. Não o meu peso, porque a gente não consegue Não voltar consegue. a forma De que jeito era. nenhum.
Então eu engordei muito, eu engordava 40, 45 quilos, mesmo? 25, 30. Acho que Mas aqui era foram que partos normais, os todos, foram quatro, todos né? normais. 12, acho que aqui era que eu engordei menos, 12 quilos. Mas aí eu fui, hoje eu cheguei a um peso que tá normal pela minha altura. Mas gostei, né? Eu tive que fazer uma reeducação alimentar. Aí daí que eu fui cuidar, que prejudicou minha saúde. Na época eu tive, como eu tenho trombose, não pode ter muito peso por causa das pernas. Aham. Aí eu comecei a cuidar. Hoje eu. Não é que eu faço dieta, mas eu tenho Uma educação. uma educação alimentar. Eu evito muito doce, pão. Hoje eu cuido mais. Mas aí Mas você é feliz do jeito que sou. você é? Não, Muito. eu não sou uma pessoa fala assim, que tem, como é que fala, agarrada à beleza, tem que Aham. ter. Eu não sou. Eu me aceito bem a envelhecer. Eu não tenho medo da velhice. Uhum. Eu não tenho medo da velhice. Nenhum. É o caminho que todo mundo Que vai, todo né? mundo vai, querendo ou não, Eu gente, acho que nós estamos a aí. envelhecer tá na cabeça. Na cabeça, Se você é. deixa a cabeça envelhecer, o corpo padece junto. É verdade, é verdade. Então, Você adotou o cabelo branco tranquilo, né? tranquilo. Sem Não, problema aos nenhum. 40, aos 38, 39 anos eu comecei a deixar. Aí depois de 40 eu resolvi. E é uma libertação, né? É, tinta Nossa. você vira um escravo de tinta, né? Nossa, é verdade. A gente vira escravo. E como que é a sua relação com o Evaldo, né? Porque assim, você engravidou namorando, né? Sim. Mas aí casou e quando vieram os filhos, vocês sempre foram bem namorados mesmo, assim, né? Namorado que eu falo assim, bem parceiros um com o Foi. outro. Passa muita coisa difícil. Lógico, casamento é difícil pra todo mundo. Ninguém vai falar que a gente vive mil maravilhas, tem altos e baixos, tem as fases difíceis, as fases mais fáceis. A fase com os filhos é uma fase diferente, mas é uma fase que às vezes a gente deixa um pouco o marido de lado para cuidar dos filhos, né? Quando Normal, você dedica natural. muito aos filhos, acaba fazendo isso. Aí agora que é a fase com meus nós passamos muita dificuldade até os meninos crescer, até a gente construir casa, até estabilizar tudo, a gente passou muita dificuldade. Aí depois que tudo estabilizou, agora a gente volta a viver de novo, porque os filhos já estão crescidos, independentes, aí sobra os dois, né? Aí é uma fase boa e não é que você vê que os filhos estão indo embora, você tá ficando. E a gente acaba virando de novo, ficando os dois, né? Mais junto, né? Mas todo o casamento tem suas fases, né? Boas, ruins. Mas vocês sempre foram muito parceiros, né? Bom, sempre. Os dois pelejou muito, né? Foi difícil pros dois, né? Eu falo assim, você por muito tempo ficou sozinha, né? Fiquei, acho que 15 anos sozinho. 15 anos eu fui pai e mãe. Porque ele vinha mais no final de semana, então os problemas mesmo quem resolvia era eu, né? Então eu fui pai e mãe, então escola, o resto tudo foi ele. Ficava de lá. Eu ligava, o que acontecia que ligava e chegava para resolver. Me ajudava a resolver. Mas o difícil mesmo, o dia a dia, fui eu. A lida. Educar, tudo fui eu. Então, lógico que eu vou falar assim, meus filhos são perfeitos. Não são, tem defeitos e muito. Eles dão trabalho? Não. A fase adolescente. Pra mim, a fase da adolescência é a pior fase tem. Que começa o namoro. Aí às vezes você gosta, não, tem, nem que você aprova, tem você não aprova. Aí até que eles descobrem o que a gente quer fazer é pro bem. Eles quebram a cara. Então pra mim a adolescência é mais difícil, que o meu menino que deu mais trabalho. Que ele não para, que você vê, tá aqui, com um pouco tá ali, hoje nem tá em casa, tá namorando, aí vem a fase, você tem medo do namoro, né, que eu não arrependo de ter tido meus filhos, ter engravidado, né, antes de casar e tal, nenhum arrependimento, mas eu sempre falo com eles, eu tive a responsabilidade, o Evaldo teve a responsabilidade de assumir como homem, hoje em dia é mais complicado, É mais difícil. é muito mais É muito difícil. difícil. Então hoje tem que saber muito bem. Eu falo com eles, não é porque eu falo, mãe, mas eu tive a responsabilidade dos meus filhos. E Eu você falei, sempre quis ser mãe, né? Então isso aí é o que eu queria. Mas eu falei com ela, eu falo muito com minhas meninas, que eu acho que para as mulheres é mais difícil. Cria sua independência, estudam, trabalham, para você ter seus filhos, para você não passar o que a gente quer o melhor para os filhos. Por mais difícil que eu passei, eu aprendi, foi melhor, você dá muito valor às coisas. Mas eu falo com elas, não façam o que eu fiz, para vocês não ter que passar o que eu passei. As mesmas dificuldades. Pra vocês terem uma vida mais planejada, né? Que aí vocês vão ter seus filhos, vão poder parar de trabalhar se quiser, voltar quando quiser. Porque isso que eu falo com ela, não arrependi de ter ficado cuidando deles.
Que hoje Você não trabalhou fora, né, durante o tempo? Não, eu trabalhava até a Keto nascer. Na que a Keto nasceu, eu fiquei por conta. Aí eu parei. Principalmente que a avó viajava, como é que... Não tinha jeito. Não tinha como. E você voltou depois que a Kiara fez? Eu tinha 9 anos já. Aí eu voltei a trabalhar. De 8 para 9. Aí eu voltei a trabalhar de novo, porque ela já é independente. Eu sempre criei muito independente. Se virando. Como eu falei, se tiver que elas se viram sozinhas. Faz tudo, né? Tudo. Comida, arruma, tudo. Até a Kiara sabe, mas não. Então sempre ensinei eles pra. Se de um dia precisar morar sozinho, cada um, né? Sabe se morar vira, sozinho. sabe se virar. E a relação deles é muito boa? Assim, ter briga é normal, gente. Brigar faz parte do ser humano, tem irmão, briga. Mas assim. Mas é unido. Quando precisa, esse é carinhoso, um ajuda o outro. A briga é mais que ajuda, né? Mas é a fase que eles vão amadurecendo. Daqui uns... A gente, quando é irmão, depois que você vai passando uma certa idade, você já começa a ficar mais cúmplice, mais unido, né? com os irmãos, um procurar mais o outro, ajudar, preocupar. Mas eles se preocupam, quando precisa, um ajuda o outro. E como que é a relação do Evaldo como pai com os filhos? Ele é bem presente, ele gosta? Como é que é essa relação, essa troca? Mesmo que tenha sido pouco tempo, né, devido a... Eu falo que, aí eu sempre falei com ele que, como eu viajava no final de semana, os meninos ficavam tudo agarrados com ele. Aí ele levava pra sair, tudo que eles queriam trazia, e a mãe nesse ponto é ruim, que ficava a semana toda só brava. Tiver que xingar, tiver que dar uma chinelada, era a mãe, né? E ele não batia, ele não dava chinelada, quase não xingava, porque só tava viajando, prazer, né? Aí meu pai, aí quando ele voltou, aí ele voltou cobrando, né? E ele ele cobra muito, é muito rígido também. Aí começar a cobrar muitas coisas dos meninos, que criança é mais desorganizada, né? Minha avó já é mais organizada. Aí começou a cobrar muito, a Kiara falava assim, mãe, meu pai não vai voltar a viajar, não. Ô, dó. Saudade assim, do podia meu pai viajar. Porque aí eles já não podiam fazer o que eles queriam, porque a avó estava ali cobrando. Aí xingava, mas eles são agarrados com o pai deles. Eles são mais agarrados comigo, porque eu acho que porque você fica mais tempo com eles. Até então, eles acostumar que o pai deles estava aqui, se o pai deles dava uma ordem, eu desse outra, eles ficavam olhando pra mim. Entendi. Tipo assim, eu só vou se a minha mãe falar que pode. Até agora não, agora é o Evaldo que assumiu isso, mas até então, ele ter essa autoridade de novo, eles tiveram que acostumar, porque tudo era eu. Tudo era a ordem minha. Eu que mandava, eu que xingava, eu que fazia. Aí até se acostumar de novo, agora não. Aí agora eu já deixo pra ele. As decisões hoje eu já deixo pra ele. Falo, seu pai que resolve. Que a vida toda eu resolvi, então agora a parte mais difícil da adolescência, né? Aí eu quero sair. Ah, não, seu pai que resolve. Agora... Se acontece alguma coisa, sua mãe é culpada. Nem sempre assim, né? Sua mãe deixou. Aí hoje não, hoje eu já empurro pra ele. Falo, não, aí se acontecer com você que deixou, não fui eu, se tivesse do meu lado. Então eu deixo mais hoje as decisões das coisas para ele, tanto para as meninas quanto para o Richard e ele. E ele também sempre teve essa vontade de ser pai? Teve. Ele morria de medo de não poder ter filho, porque ele teve problema, só que não interferiu nele ter filho. Mas... não interferiu dele ter filho. Mas ele tinha problema, ele achou que era varicocele, né? Ele achou que não ia poder ter filho, mas não impediu dele ter tido filho. O médico falou, não impediu, imagina se você tivesse. 4. Ia ter os 10, né? Ia ter. Então, ele sempre quis ter filho. Ele falou que morria de medo de não poder ter filho. Eu acho que isso aí, quem quer ter filho, a maioria pensa dessa forma. Será que eu vou poder ter filho? Eu acho que hoje, se eu não pudesse ter filho, eu teria adotado. Com certeza. E o Evaldo fala que hoje, se ele tivesse condições financeiras, se eu tivesse também, a gente adotaria com síndrome de Down. Hoje ele é doido para ter um filho com síndrome de Down. Ele é assim, ele é apaixonado, porque eu tenho um irmão, que hoje tem 40 anos, não é um doce. E ele fala que seria um bom pai. Eu também tenho paciência. Tem um amigo nosso que tem, mas é bonitinho demais. Ele é muito, o Nicolas, ele é lindinho demais. Hoje ele tá com 6, 7 meses. É lindo, 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 lindo. Eu não teria nenhum problema de ter sido. O único problema que eu acho que eu teria, se eu tivesse um filho, tipo, com falta de oxigênio no cérebro, que eu acho que eu ia sofrer muito por causa de proteção. Não por causa de ter o filho, mas de querer proteger muito. Eu ia sofrer muito nesse ponto.
de proteção. Eu acho que em vez de ajudar, acho que eu ia atrapalhar. Porque, nossa, se a pessoa olhasse torto, eu acho que eu já ia partir para ignorância mesmo. Eu não ia aceitar. É eu difícil, não né? ia. As Até pessoas têm um com olhar síndrome, diferente se a mesmo. pessoa que fosse olhar diferente, eu ia ser uma pessoa difícil para isso, porque eu não ia aceitar. É, você tem esse coração Né? mesmo. Não. Se você tivesse que dar uma dica pra alguém que tá querendo ter filho, eu já sei que você ia falar tenha 10, né? Mas, Não. assim, pras mãezinhas que estão, assim, com o bebê recém-nascido, o que você falaria? Alguma coisa que você não viveu, que você queria ter vivido? Ou alguma coisa que você viveu e que você acha super bacana? O que você poderia falar, assim? Eu falo que eu não arrependo em nada. Quem quiser ter, tenha, que é a melhor coisa da vida. Acho que o melhor momento é ser mãe, independente de ter nascido de você ou de adotar. É seu filho. Mãe é a quem cria, não é quem gera. Gerar na barriga é fácil. Você carrega 9 meses, você dorme, ele dorme, você come, ele come. Você deita, ele deita. O parto passa, você esquece ali. No entanto, eu tive 4 e os meus partos são os mais sofridos. Eu tive Você teve parto contração? normal. Eu tenho 12 horas de contração, sem dilatação. Sem dilatação? Só tem dilatação nos últimos minutos. Então, meu parto é o seco, que fala, o pior parto tem, o mais dolorido. Então, a gente ali esquece. Nossa, Tanto gente, que eu voltei 4... da contração. É terrível. Mas ali a gente esquece. Então, o melhor momento da vida é ter filhos. Então, eu falo assim, quem quiser ter, tenha. Porque eu falo que o único bem, a única herança que a gente deixa, independente do que você passa, independente do que os filhos façam, é uma preocupação, Então a gente, não é garantia você criar seus filhos, você dar carinho, você ensinar que eles vão cuidar de você. Isso, todo mundo está sujeito a cuidar, os filhos cuidaram ou não, independente da forma que você cria, de como eles vão ser, a gente dá estrutura. A gente instrui e mostra o caminho. E reza, né? A gente tem que orar muito por eles. Muito para Deus dar um caminho certo. E não significa que às vezes você tenta, você coloca no caminho certo, se eles não for, não foi porque você não instruiu. Fez, né? É porque tinha que ser. Tinha que ser. Nem por isso a pessoa tem que desistir, né? A gente, como diz, mãe é mãe. Independente do que o filho escolher, é mãe. Tem que ser mãe. Mas a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Eu sempre falei com meu filho. Se você aprontar e polícia vir atrás, eu sou a primeira a te entregar. Com o coração ferido. Mas eu vou. Porque eu aprendi o que é certo e o que é errado. Então eu ensino o que é certo e o que é errado. Se você não quer seguir, se for o caminho errado, doendo ou não, mãe, né? Você vai difícil. apoiar no que ele Fez escolheu, errado. né? Fez de errado. Você como dizer, né? Ensina o caminho certo, toma a atitude certa para eles, mesmo que doa, mesmo que eles vão supor. Eu vejo que tem mãe com filho na cadeia, que elas vão lá, né, acompanhar, ajudar. No caso, se acontecesse também, eu iria fazer a mesma coisa, mas porque a gente é mãe, não vai abandonar nunca, né? Não mesmo, tem gente que conta que as mães vai lá no almoço, né, dia de domingo, aí tá lá, vai lá conversar com as mães na fila, e aí fala, você veio visitar seu filho, vim, meu filho é um fofo, ele não fez nada de errado, foi fulano, foi A gente beltrano, não quer aceitar, A né? gente não aceita, né? A gente não quer aceitar, mas eu acho assim, se errou, a gente acho que tem que pagar, tem que aceitar, por mais duro que seja. Você tem que, lógico, dar apoio, mesmo que estiver na cadeia, tem que ajudar o filho, sim, porque vai ajudar a sair, ter uma vida melhor depois, para ele saber que tem alguém apoiando aqui fora, porque também sair, não tiver ninguém, para ele é pior, né? Mas a gente tenta o máximo que puder ensinar o que é certo, né? O respeito, né? A honestidade, eu acho que hoje o que está faltando é muito isso. Os valores, né? São os valores. Eu acho que a gente tem que saber o que é impor limite aos filhos. Saber falar não. Mesmo que doa, você tem que saber falar não. E eu sempre, nesse ponto, a questão do não com meus filhos, eu acho errado umas mães pensar assim. Não sei se está errado, só na minha opinião. Então, cada um, né, com a sua. Porque eu não tive, meu filho tem que ter. Eu nunca pensei isso. Porque eu não tive, eu dei valor para ter. Então, meus filhos também teve o que pôde ter. O que eu tive condição de dar. Você não se sacrifica para dar presente, em nada, brinquedo, nunca. né? Passou o Natal. Eu não falei com eles, eu tenho 4. Então, se eu fosse escolher presente para 4... Acabou meu salário. Independente da minha mais velha ter ido embora, né?
ela é minha filha de todo jeito. Aí eu falei com o Evaldo, ó, eu tenho outras prioridades, outras contas pra pagar. Aí a gente sempre foi assim, então vamos pagar, dar prioridade porque precisa, não dei. Não dei nenhum. Então, eu, assim, se eu posso dar, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Ah, eu quero isso. Se eu tiver condições de comprar, eu compro. Se não tiver condições, o Evaldo sempre falou, vocês querem uma coisa melhor? Trabalhe um dia, vocês vão ter. Então, assim, nunca pensam que eu não pude ter, meu filho tem que dar tudo e eles não dão valor. Não dão valor, Então, tem que deixar eles dar valor às coisas, correr atrás das suas coisas, ver que é difícil. Mesmo, acho que mesmo os pais têm condição financeira melhor, deveria deixar eles correr atrás, que aí não vai dar valor. Para construir o valor, não é uma questão de ter ou não dinheiro, né? Bom, de dar o valor mesmo. O Gedeon mesmo, ele trabalhou muito, para eles foi difícil. Hoje, eu garanto que vocês vão ensinar aos seus filhos que é difícil. É difícil. Tem condição de dar uma vida melhor? Foi desse jeito. A gente tem que ensinar eles a dar valor nas coisas. Tem que saber que tem que lutar para ter as coisas, não é eu quero e dar. E vou ter, não, claro que não. Eu acho que muito é limite. Os filhos, você tem que dar limite para eles, saber falar não. Quando puder, bem, quando puder, não pode. Eles têm que saber que não pode. E para você, ser mãe é o quê? Tudo. Tudo? Tudo. É vida. Amor, paciência, dedicação, passar raiva. É todos os sentimentos juntos, tudo. É coisas boas, vem coisas ruins. Mas mãe, acho que é tudo. Pra mim é tudo, é vida. É amor, carinho, dedicação, tem tudo. Sofrimento, que a gente sofre também quando eles sofrem. Quando eles sofrem namoro, a gente sofre junto. Mas até o sofrimento é bom, né? Cresce, amadurece. Acho que até pra gente amadurece. A gente, até pra eles e pra gente que é mãe, você acaba crescendo junto com eles. Você acaba amadurecendo. E eu falo assim que a gente tenta, quando às vezes, eu sempre fui assim, entrar em briga de, menino briga com o de fora, briga com outras pessoas, briga com o namorado. Eu sempre tentei ser neutra, nunca entrar, porque tudo passa. Briga de menino na escola, por exemplo, eles brigam hoje, amanhã conversa. Então eu nunca entrei em briga. Porque eu sabia que amanhã conversava, amanhã eles conversavam, se eu ficasse com raiva da mãe ou do menino, não ia dar certo. Então, eu nunca entrei em briga. Às vezes, quando eu sempre falava, se tá errado, deixa se virar, amanhã faz as pazes, tá tudo bom. E namoro é a mesma coisa. Às vezes, né, acaba brigando, a gente sofre junto, na hora você ficou raiva, mas depois passou. Aí você passa, eles vão sofrer, ninguém morre por amor, vão crescer, vão amadurecer. Isso foi com a minha filha, por isso que eu tô falando. E hoje já tá bem. Esqueceu, já passou. Então a gente sofre com tudo com os filhos. Sofre na escola, sofre na faculdade, sofre quando tá doente. Aí às vezes até hoje a mais ela, mãe, às vezes, tô passando mal. Me liga. Mãe, é isso. Eu falei, minha nossa senhora, assim, cresce e não cresce, né? Cresce, só cresce em tamanho. Cresce, mas fica agarrada. Deu a mesma probleminha, coisa. já liga. Mãe, eu quero ir embora. A liga fala, mãe, eu quero ir embora. Com saudade da senhora. Nisso eles são mais agarrados comigo, porque o Evaldo é mais fechadão, né? Aí eles são mais agarrados assim de falar comigo. Como foi pra você essa despedida? Porque a Kathleen, gente, ela foi pra Belo Horizonte, né? E hoje ela mora lá, né? E já tem o quê? Um ano? Pode ser 1 ano. Quase, se não estiver fazendo, tá quase fazendo 1 ano, que ela começou estudando indo e voltando, depois acabou morando, arrumou um emprego e foi pra lá. Se não tiver, tá quase 1 ano. Mas como que foi despedir dela, assim, né? Porque é uma despedida, né? Mãe coruja, agarrada. Eu sempre fui muito... Como é que eu falo? Eu nunca deixei ficar transparecendo assim. Tô sofrendo. Você vai, guarda e deixa aí. Forte, Eu sempre fui assim. Não, eu sempre incentivei a ir embora. Nunca falei, vocês têm que ficar comigo. Não. Eu sempre falei, corre atrás. Eu tava falando com a Karen ontem. Aproveita que você tá nova, corre atrás. E eu sempre falei com a Cat, não fica agarrada comigo. Porque hoje eu tô, amanhã não. Aí eu sempre falei, cara, então eu sou muito fechadona nesse ponto. Minha mãe tá nem aí pra ir embora. Não tá? Ai, gente, eu não aguento. É difícil. Não é fácil deixar ver um filho embora, né? A gente cria, tem uma frase de um livro que chama Como Criar um Adulto, que ele fala assim que a melhor mãe é aquela em que ela é desnecessária, né? E é difícil, a gente, no fundo, a gente quer ficar agarradinho, pertinho, né? Mas vocês têm que crescer, né? Infelizmente, vocês criam pro mundo. Você não cria pra gente. Fácil não é. Mas assim,
O coração tá bem, porque Tá. sabe que fez o melhor, né? Você deu uma educação muito boa para ela. E isso vai ser sempre, né? Quando casa, quando vai trabalhar, quando sai de casa é assim. Lógico que agora eu já acostumei, né? No começo é ruim. Vai ficando vazio, tudo, mas passa. Agora já acostumou. Tá lá. Tem 3 aqui ainda, gente. A fama vai ficando vazia. Mas vai, boba. Um não substitui o outro. Eu sei. Cada um tem, eu né? sei. Sua personalidade, cada um é diferente. Mas tudo é pro bem deles mesmo. Como diz, né? A gente Vem não os quer- netos, preocupa não, que daqui a pouco vem os netos, aí enche a casa de novo, né? Eu falo com eles, faz a vida primeiro pra ter os filhos, né? Porque quem mora, igual você mora em Belo Horizonte, pra você largar, pra quem trabalha, larga a escolinha, não é a mesma coisa que a minha, quando tá pequenininho. Eu Não, falo quando assim, quando tá 3 anos, criança. 4 anos, 2 anos, eles estão mais independentes, né? Criança hoje já sabe a maldade das coisas, assim, se criança volta a judiar e tal. Mas eu falo quando tá bebê. Se Bebezinho, deixar né? na mão dos outros, nem é mais difícil. Aí difícil. eu falo com ela, vocês criam independência pra ter filho, pra depois vocês poderem Cuidar, né? dedicar, Participar. porque participar que não é fácil deixar. Então, nesse ponto aí, a Catherine, por enquanto, fala que não quer ter filho ainda não. Espera, eu tô trabalhando. brincando de espera. Não, espera. Mas se vir, ué. Tá, pra mim dá. tá ótimo. Pra mim Se tá for escutar ótimo. mesmo a mãe, né? Já tem neto pra tudo quanto é lugar. É. Mas aqui eu queria te agradecer porque obrigada. você abriu mais uma vez a sua casa, o seu coração. Gente, não é mãe? Fala a verdade, a gente sai daqui e fica assim doida pra ter mais pode ter 10, outro. adotar, pra ter um Pode monte, né? Independente da dificuldade. E ela não falou muito, né? A Elisângela não falou muito da dificuldade, mas ela passou muita dificuldade mesmo. Passei. Muita dificuldade, assim. Se a gente for analisar o cenário, às vezes, porque às vezes a gente tem uma dificuldade em casa, né? E a gente pensa assim, não vou ter mais filho porque filho gasta. E assim, Elisângela passou muita dificuldade, ela ainda tem esse desejo. Então, gente, ser mãe não é tão difícil assim, Dificuldade né? passa. Porque tudo isso Passa. é muito clichê a gente ouvir isso, né? Tudo passa, mas de verdade passa. E a gente que tem que saber lidar, né? Mas com as dificuldades, com os desafios, não desanimar. Mas isso em que torna frente. melhor. É. Eu acho que isso que a gente torna a mãe melhor. Um isso ser torna humano melhor, é. né? Depois que a gente se torna mãe, eu falo muito isso. Eu acho que dá é valor um às pequenas salto na coisas. vida da gente. É. Espiritual. A gente reza o tempo inteiro. Nossa, não? mãe. A gente vive realmente uma vida com muito mais sentido. Então é isso. Obrigada, Obrigada gente. também. Fica com Desculpa Deus. qualquer Obrigada. coisa. Imagina.